Olá, olá meus amigos e minhas amigas, meu nome é Breno Dores, eu sou tabelião e professor de Direito Empresarial e esse é o canal do Tabelião. Hoje nós continuaremos o estudo do direito falimentar e recuperacional. Em especial, na aula de hoje, nós falaremos sobre a fase falimentar. É muito importante que vocês prestem atenção nessa aula, porque é o foco central de todo o direito falimentar. É onde ocorrerá a liquidação do ativo e o pagamento dos credores. Venha conosco para entender esse procedimento sensacional. Nas aulas passadas, nós estudamos a introdução ao direito falimentar e recuperacional e vimos qual é a primeira fase da ação de falência. Nós sabemos que a ação de falência se divide em três: a fase pré-falimentar, a fase falimentar e a fase pós-falimentar. A fase pré-falimentar, você sabe muito bem, vai responder a pergunta: vai falir? Eu não sei se o empresário vai reunir todos os pressupostos para a decretação da falência. Se houver essa reunião de pressupostos, haverá uma sentença que decreta a falência. Se não estiverem presentes esses mesmos pressupostos, a sentença será denegatória da falência. E nós vimos que os pressupostos processuais para a decretação da falência são devedor empresário, insolvência jurídica, e se esses dois estiverem juntos, nós temos uma sentença que decreta a falência. Na aula passada, nós respondemos a essa pergunta tanto positivamente com a sentença que decreta a falência, quanto negativamente, a sentença denegatória da falência. E nós vimos que o artigo 99 da Lei de Falência faz um elenco de incisos que deve estar presente na sentença que decreta a falência. Então, a sentença que decreta a falência vai dizer, por exemplo, que há a nomeação de um administrador judicial. E será importante esta figura de agora em diante nas nossas aulas. Haverá a fixação do termo legal da falência. Obrigará o falido a diversas obrigações que estão previstas nos artigos de 102 a 104 da Lei de Falência. E é disso que nós trataremos na aula de hoje. Fase falimentar. Pois bem, vale lembrar qual é o conceito de ação de falência. Nós vimos que a ação de falência ou falência é a execução concursal do devedor empresário. É execução concursal porque é uma execução coletiva. Vários credores estão reunidos em um único juízo, o juízo universal da falência. Disse na doutrina que esse juízo universal da falência tem vis atrativa ou força atrativa. Todas as ações que são propostas contra o falido são agrupadas em um único processo, em uma única ação. E temos vários efeitos vinculados nesse tipo de procedimento, nesse tipo de regra. Então, todas as ações convergem para o juízo universal, com exceção das ações trabalhistas, das ações fiscais, tributárias e também naquelas em que o autor e o réu for a união. Então, essas são as exceções do juízo universal da falência. E surge, obviamente, com a sentença que decreta a falência, a figura do falido. Na fase pré-falimentar, nós tínhamos a figura do empresário, o empresário réu da ação de falência. Com a decretação da falência, nós temos a transmutação da figura do empresário devedor para a figura do falido. E é muito importante que você tenha isso em mente, porque o falido, por uma expressa disposição da lei, do nosso Código Civil, fica impedido de exercer atos de administração. E isso fica repisado, reiterado na própria lei de falência. Fica dito que o falido fica inabilitado para a realização de qualquer ato de administração. Qualquer ato de administração naquela empresa que foi falida e em todas as outras searas do direito societário. Ele está inabilitado para exercer empresa desde a sentença que decreta a falência até a sentença
de encerramento da falência. E isso é muito importante que seja dito. O falido fica obrigado a uma série de ônus. Ele não pode se ausentar da comarca sem a devida autorização judicial, sem uma justificativa e sem procurador para atuar por ele no processo, na ação de falência. Ele tem que colaborar com o bom andamento da ação de falência. Ele tem que apresentar a lista de credores, concordar com determinadas habilitações, ele é consultado com relação a determinadas habilitações ou não, e por aí vai. E é também com a sentença que decreta a falência que surge um ente despersonificado muito famoso no cenário nacional, é a massa falida. A massa falida é esse conjunto de bens ou um conjunto de credores, todos reunidos em face de um mesmo propósito, o pagamento dos credores. A massa falida pode ser objetiva ou subjetiva. A massa falida subjetiva é o conjunto de credores, todos eles reunidos no juízo universal da falência. Já a massa falida objetiva é o conjunto dos bens que serão liquidados do devedor para pagamento dos credores. Muito importante que você tenha essa diferenciação em mente, apenas e tão somente para eventualidade de ser questionado em provas de concurso público, provas de OAB. Mas dentro da seara, dentro do cerne da fase falimentar, é muito importante que nós entendamos qual é o esqueleto procedimental. E eu gosto muito de começar as minhas aulas traçando uma pergunta que caracteriza a fase falimentar. Como vai pagar? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. É muito importante que nós nos lembremos sempre do conceito da ação de falência. Então, para isso, a execução concursal do devedor e empresário é fundamental para nós respondermos à pergunta central da fase falimentar. Como vai pagar? Nós temos 4 fases importantíssimas que norteiam esse procedimento na fase falimentar. É a apuração do ativo, a apuração do passivo, a liquidação do ativo, equivale a dizer venda do ativo, e o pagamento dos credores. As 2 primeiras fases, apuração do ativo e apuração do passivo, é a fase cognitiva desse procedimento da fase falimentar. Já a liquidação do ativo e o pagamento dos credores é a fase satisfativa. Então, essas 4 etapas são agrupadas em 2 subgrupos, fase cognitiva e fase satisfativa. Isso é um critério doutrinário e é bom que vocês tenham isso em mente sempre. Mas, seguindo adiante, nós precisamos lembrar que na fase falimentar, a pergunta que norteia esta fase é como vai pagar. Então, já dá para se imaginar que o credor, o devedor, ele não tem mais autonomia para, por exemplo, diligenciar um parcelamento de sua dívida, se ele quer pagar à vista, se ele pode parcelar, se ele pede desconto, não há mais essa autonomia. E nesse ponto da matéria, gostaria que vocês abrissem uma bela de uma observação em seu super caderno. Mude de cor, a cor da sua canetinha, para dar um destaque agora para esta observação. Enquanto na ação de falência, mais especificamente falando, na fase falimentar, nós retiramos a figura do empresário, ora falido, na recuperação judicial, com o pedido de recuperação judicial e a concessão da deliberação da recuperação judicial, o empresário permanece na gestão de sua empresa. Enquanto que na recuperação judicial, o pedido de recuperação é feito pelo próprio devedor empresário, ele permanece na gestão de sua empresa, na falência, com a decretação da falência, nós temos que esse falido fica inabilitado para exercer as suas atividades. Vide artigo 102 da Lei de Falência. A justificativa é: na falência, nós temos uma empresa inviável e uma sanção a um empresário que geriu mal as suas atitudes, o seu negócio.
Já na fase, na recuperação judicial, nós temos um empresário que ainda assim deve ser visto como sendo viável. E aí ele permanece então na gestão da sua própria empresa como um voto de confiança para que ele retome as atividades com força e com vigor. Entendido isso, doutores, é muito importante que isso fique sedimentado na cabeça de vocês. Seguindo ainda na pergunta como vai pagar, é importante que nós digamos de antemão como a lei de falência disciplina o pagamento desses credores. É a observação número 2. O pagamento dos credores é feito de acordo com as regras estipuladas pelo legislador, segundo um critério de isonomia. Isonomia essa, vale lembrar, material. Tratar os iguais com igualdade, os desiguais com desigualdade, na exata medida de suas desigualdades. Então nós veremos que serão pagos em primeiro lugar os créditos extraconcursais, aqueles do artigo 84 da Lei de Falência, que nós veremos com mais vagar logo mais à frente. Já o artigo 83 vai trazer os créditos concursais. E aí entra o famoso crédito trabalhista, limitado a 150 salários mínimos, e as ações de acidente de trabalho sem limite, sem teto para o pagamento destas indenizações. Mas bem antes disso, nós pagamos os créditos extraconcursais, a remuneração daqueles que prestam serviços, por exemplo, depois da decretação da falência, a própria remuneração do administrador judicial, as custas processuais advindas ali do trâmite da ação de falência e por aí vai. Nós falaremos mais detidamente dos créditos concursais e extraconcursais mais à frente. E aí, para encerrar a fase falimentar, e nós estamos falando aqui de um resumão, de uma introdução da fase falimentar, é a prestação de contas feita por parte do administrador judicial e, consequentemente, uma sentença que encerra a falência. O encerramento da falência se dá de maneira positiva, com o pagamento de todos os credores, ou de uma maneira negativa, quando o próprio ativo se encerra sem o pagamento de todos aqueles credores que tinham direito a receber e que não receberam. E a ação de encerramento, a sentença de encerramento à falência, vai contar essa história resumida de tudo o que aconteceu durante esta fase falimentar. E aí, nós, com a sentença que encerra a falência, nós daremos início à terceira fase da ação de falência, que é a fase pós-falimentar. A fase pós-falimentar, veremos mais à frente, trata da reabilitação do falido. Se ele pagou alguns, se ele pagou todos, se ele quedou-se inerte e aguardou o tempo necessário para retomar a condição de empresário, passando daquela condição de falido para novamente retomar, reabilitar-se como empresário, mas nós veremos isso a contento mais à frente. Por enquanto, ficamos por aqui. Introduzimos os senhores na fase falimentar e na próxima aula nós falaremos dos órgãos da falência. Falaremos sobre o juiz, o MP, o Comitê de Credores, a Assembleia Geral de Credores e principalmente essa figura central da fase falimentar, que é o AJ, o Administrador Judicial. Aproveite para se inscrever no nosso canal, o canal do Tabelião está de braços abertos para você. Siga-nos pelas mídias sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, procure pelo Breno Dores. É um prazer tê-los aqui. Até mais. Tchau!